Porque a gente se preocupa, pega no pé, implica com amigos e até com o pai que não trabalha ou que, pior ainda, sequer procura um trabalho, do tipo de até perder a amizade, de deixar de se falar mesmo? Bom, eu que sou muito apegado à biologia e tento explicar o cotidiano a partir de observações biológicas ligadas ao nosso instinto, às nossas reações e ao nosso psicológico, tenho para mim uma explicação que na minha cabeça faz sentido e que se torna uma história de como o churrasco, a preguiça e o amor têm tudo a ver com deixar descendentes. Você está em mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Hoje são sexta-feira, 21 de agosto de 2020 e seja muito bem-vindo. Meu querido ouvinte, antes de a gente começar a desenrolar esse pensamento aqui, eu queria convidar você a se inscrever no canal, a seguir no Spotify, a seguir no Anchor, e divulgar esse podcast para mais pessoas, se você gosta, se você compactua com as coisas que são faladas aqui. E também eu recomendo fortemente que você se dirija à sua torneira, à sua geladeira, ao seu filtro, ao seu bebedouro mais próximo e se mantenha hidratado. A gente tem que começar entendendo que o nomadismo humano era uma puta perca de tempo, para não falar em atraso. Mas isso é caso de um antropólogo ou um profissional da área para explicar por mim. Interessa aqui o seguinte: os humanos que simplesmente caçavam para sobreviver, derrubavam o mamute no tapa e comiam carne crua, tinham apenas aquela refeição para digerir por horas, ou quem sabe por dias, até eles conseguirem sair para caçar novamente, capturar outro animal e digerir, e comer e digerir. Porém, ao descobrir o fogo, e melhor ainda, ao descobrir que aquela mesma carne crua de mamute morto no tapa era mais saborosa quando exposta às chamas, seja acidentalmente, como se eles tivessem presenciado alguma queimada natural, ou de propósito, ao aprender a criar e manipular o fogo, os humanos caçadores-coletores então puderam absorver mais nutrientes vindos da carne animal, sem falar que a digestão da carne cozida demorava menos em relação à digestão da carne crua, e ainda matava os micro-organismos que viviam ali. Ou seja, você tinha levemente menos chance de morrer de salmonela, ou de cisticercose, ou de contrair uma tênia na sua cabeça. E aqui eu lhes apresento, meus caros ouvintes, o churrasco, instrumento de mudança de hábitos humanos. Sou muito apegado a... E daí em diante foi de vento em popa. Nós aprendemos não apenas a produzir, mas a manipular o fogo de acordo com as nossas necessidades. Veja só, meu caro ouvinte, era possível, entre muitas aspas, armazenar fogo em um local, que hoje nós chamamos de fogueira, reunir pessoas em volta, manipular ferramentas de pedras e espetar deliciosos petiscos de javalis, de jacarés, de mamutes, araras, tatu, qualquer coisa, tartaruga. E não só isso, a gente reunia pessoas em volta e enquanto emitíamos um sonoro uga buga, como se a gente estivesse conversando entre nós, só que há 40 mil anos atrás, sobre como foi o dia, o que a gente espera de amanhã, quantos homens foram necessários para matar aquele elefante e sei lá, sabe? Essa era a função da fogueira. Distrair a gente das funções reprodutivas e sobrevivencialistas do humano das cavernas. E a invenção do churrasco ecoa até hoje quando marcamos uma social com amigos. Corresponde à mesma coisa. Estava aí instituído o primeiro comportamento humano não relacionado à caça, pesca, coleta e reprodução. Sem contar as consequências fisiológicas de se cozinhar a carne, que refletia na maior absorção de nutrientes para o cérebro e de proteínas especificamente para os músculos,
Cérebros mais nutridos poderiam raciocinar mais e, claro, diferenciar o nosso comportamento dos de um bicho. E músculos mais proteinados, além de facilitar as atividades físicas de caça, pesca e coleta, também naturalmente produziam mais testosterona e gerariam mais descendentes. A presença de fogo em ambientes noturnos era capaz de afugentar grandes feras, tigres, ursos, araras, anta, tatu, sei lá, etc. Além de nos deixar mais ativos durante a noite, ou seja, mais tempo livre para socializarmos, fazermos sexo e caçarmos. Temos que lembrar também que a expectativa de vida de um ser humano há 40 mil anos, quando o fogo foi dominado, não passava dos 30 anos. Então, quanto mais cedo e mais filhos pudéssemos gerar, melhor. E, se possível, com mais de uma parceira. É por isso que na Idade da Pedra, na Idade das Cavernas, era normal que a menina, quando menstruava aos 12, 13 anos, e o menino, quando já podia ejacular, já com 12, 13, 14 anos, já começassem a ter filhos, já começassem a acasalar para realmente ter filhos. E então o macho do grupo engravidava uma fêmea hoje, amanhã outra, e depois outra, e assim a biologia explica a variabilidade genética, a importância de o mesmo macho reproduzir com um monte de fêmeas. Ainda bem que nós temos a moral ocidental, a moral judaico-cristã, que meio que proíbe, meio que condena esse tipo de coisa hoje em dia. Mas, feliz ou infelizmente, isso é totalmente explicável do ponto de vista da biologia reprodutiva e de como nós fomos chegar até aqui. Aliás, de como nós chegamos até aqui. E aos poucos a monogamia é colocada em xeque se não houvéssemos inventado os conceitos de preguiça e de amor. Em breve, eu garanto que essa minha tese vai ficar fora do normal. Ao longo das experiências como churrasqueiros, foi possível que os seres humanos pudessem assar mais carne em menos tempo e, quem sabe, acumular carcaças de animais. Também, aprendendo a cozinhar os frutos, era possível acumulá-los, ao invés de sair coletando por grandes distâncias. E isso me cheira a capitalismo. Enfim, alguns seres humanos acharam conveniente abandonar o nomadismo e se adaptaram às margens do Nilo e ao crescente fértil dos rios Tigre e Eufrates, onde foi desenvolvida a agricultura. Nada mais do que o hábito de domesticar, cultivar e colher plantas. Agora nós deixamos de percorrer quilômetros a pé atrás de plantas para trazê-las para o mais perto possível de nossas casas, amparadas pelas cheias do Nilo, como é muito bem conhecido nas aulas de história do ensino fundamental. O mesmo valia para animais. À medida que desenvolvíamos raciocínio e noções de convivência, percebemos que era mais conveniente buscar animais selvagens, domá-los, domesticá-los, criá-los e deles extrair recursos. Então, os seres humanos começaram a se reunir para ir bem longe buscar cavalo, ovelha, vaca, boi, tudo que era animal selvagem, cachorro, lobo, né? O cachorro não existia, o que existia era o lobo. E começaram a buscar esses animais, os felinos, para trazer para dentro de onde eles viviam, ao invés de eles ficarem circulando para simplesmente caçar. Para eles já era mais conveniente, eles perceberam através da racionalidade que era mais conveniente trazer esses animais e domesticá-los, então aprender a submeter eles ao nosso convívio. Então, das ovelhas nós começamos a aproveitar a lã e depois a carne. Das vacas a gente aproveitava leite, carne, chifres e couro. Os cavalos nos ofereciam a montaria e o pastoreio. E os cães, além de também nos oferecer o pastoreio, também nos ofereciam companhia. Daí que a gente tem que o cachorro é um dos nossos melhores amigos. Então paramos de percorrer quilômetros atrás dos recursos e passamos a cultivá-los em um espaço limitado denominado casa, por onde assimilamos o conceito de lar. E neste hábito de morarmos aglomerados e de construirmos cidades e de cada um ter uma profissão e de precisarmos de um construtor para uma casa, de precisarmos de um tosqueador, de precisarmos de ferramentas, alguns de nós nos tornamos excelentes tosqueadores, outros bons pastores, alguns aprenderam a manipular ferramentas, outros se tornaram agricultores,
E assim, fomos nos especializando em certos ofícios fundamentais para a época. Mas ainda não estava o suficiente, pois por mais que o ferreiro fabricasse boas foices para o plantador de arroz colher a sua plantação, boas tesouras para o tosqueador retirar a lã, e boas ferraduras para bois e cavalos que puxavam carros e outras rodas d'água, como ele receberia seu pagamento? Uma parcela de trigo no final da colheita, 2 sacas de lã no final do ano, um quarto de vaca no aniversário? Sei lá, ainda estava muito confuso todo esse sistema de trocas. E então nós desenvolvemos um mecanismo, uma ferramenta que nos dava a garantia, que nos dava a certeza de que aquela ferramenta que a gente possuía significava, simbolizava, representava o quanto de bens, o quanto de produtos a gente poderia adquirir no futuro. E a gente chama isso de dinheiro. Então começaram a surgir aí as primeiras casas fabricantes de moedas. Porque as moedas elas não têm valor intrínseco, elas representam apenas o nosso poder de compra, elas representam a capacidade de bens, de recursos, de coisas que a gente pode adquirir no futuro. Então, o ferreiro, ao invés de ter que calcular quantas enxadas valeriam 1 quilo de carne de boi, ou quantas foices equivaliam a, sei lá, um hectare, um fardo de arroz, não, ele recebia em moedas, pois essas moedas iriam representar a quantidade de carne exata ou de madeira que ele precisaria para construir a casa dele no futuro. E é aí que a gente tem até um avanço do capitalismo baseado no churrasco. E durante o desenvolvimento da nossa racionalidade, potencializado pelo churrasco, nós começamos a nos encarar não apenas como seres reprodutores, mas sim como indivíduos capazes de, ao se relacionar, liberar hormônios de prazer. E daí os filósofos descobriram e expuseram o conceito de amor. E por incrível que pareça, o mesmo valia para a preguiça. Mas ao contrário do amor, o cérebro do preguiçoso libera hormônios de prazer quando a interação com coisas e pessoas é evitada. É como quando você chama teu amigo para sair, para fazer alguma coisa, jogar uma bola, sei lá. E o teu amigo preguiçoso não quer sair, ele não faz questão nenhuma de sair, de interagir com ninguém. Então, quando você se dá por vencido e desiste de convidar, aquele sentimento que ele tem de preguiça libera também hormônios de prazer na cabeça dele. Ou quando você prefere acordar meio-dia ao invés de acordar às 7, você acorda um pouco mais preguiçoso do que o normal. E isso não libera a mesma quantidade de hormônios de prazer do que o fato de ser amado, mas também é um comparativo com o amor. É lógico que a preguiça não é o contrário do amor, e nem o ódio, e sim a indiferença. Mas a preguiça está associada inversamente à capacidade de amar. E lógico, então libera hormônios na cabeça do preguiçoso, assim como também libera hormônios de prazer na cabeça de quem está amando. Porém, não podemos nos esquecer da finalidade do ser humano, como a de qualquer outro animal, que é a de se reproduzir. E essa finalidade está acima mesmo até da espécie de autopreservação, o que foi resumido depois em várias músicas que dizem amor só de mãe. Ou em outras palavras, é mais fácil um pai morrer por um filho. É muito normal, é comum que um pai enterre o filho. É comum que o pai dê a vida pelo seu filho. Então, desde que inventamos o churrasco, nós buscamos aproveitar melhor o nosso tempo para, no final das contas, nos reproduzirmos. Como diz o Karl Marx, aliás, como diz o filósofo Piton, que teve como discípulo ninguém mais, ninguém menos do que Karl Marx, você só faz academia, você só faz caridade, você só trabalha, você só estuda para comer alguém. Você não faz caridade simplesmente por fazer, você dá comida, dá dinheiro para mendigo, para tirar foto com o cara, postar no Instagram e as minas falar: nossa, olha como ele é bondoso, olha como ele tem ação social, vou dar para ele. Tá, mas o que eu quero dizer? Eu fiz essa introdução toda aqui para conseguir para tentar sincronizar a invenção do churrasco com o instinto de se reproduzir. Afinal, se nós só trabalhamos para comprar comida, fortalecer a musculatura, desenvolver hormônios sexuais e atrair um parceiro, mas e quando o seu irmão mais velho, o seu melhor amigo, ou teu pai, ou até você mesmo, meu caro ouvinte, não trabalha,
Ou pior ainda, sequer procura um serviço? É possível concluir que você não tem a mínima vontade de se reproduzir? Se sim, o que explica isso? Falta de autoestima, depressão ou livre escolha? Eu não vou entrar no campo da autoestima nem da depressão, mas aí que mora o perigo, pois a maioria dos homens de hoje é cobrado para não se comportar como homem. Isto é, para não buscar em si mesmo, um instrumento de prosperidade. Ou em outras palavras, nós somos incentivados cada vez mais a depender dos pais para ter algo. E isto é muito perigoso. Eu gostaria de reforçar que o movimento progressista, além de dar mais valor para bebês animais, que é claro que tem sua importância, que tem seu valor, todo mundo gosta de um filhote de cachorro, de um filhote de gato. Mas esse movimento progressista faz questão de diminuir o papel de nós, homens, e isto tem apresentado um puto efeito atualmente. A gente já pode ver isso. Eu posso ter certeza que metade dos homens que você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, tem contato, não trabalha nem estuda. Eu não estou me referindo aos seus colegas de faculdade ou colegas de serviço. Eu me refiro aos homens que você conhece e que não trabalham com você e nem estudam com você. E que da mesma forma não trabalham e nem estudam. E que na verdade até fazem questão de morar com os pais e depender dos pais. É lógico que cada pessoa tem seu tempo, mas ainda assim somos seres humanos. Temos uma finalidade aqui. Há 10 mil anos atrás, você aos 20 anos de idade já deveria ter pelo menos tido uns 5 filhos, antes de morrer de salmonela aos 25, ou atacado por uma gangue de hienas aos 30. Hoje, aos 20 anos, nós nos contentamos em receber auxílio emergencial e bolsa de estágio remunerado, para talvez nos casarmos aos 30 e quem sabe, se tudo der certo, deixar um filho. E justamente por hoje em dia termos muito mais tempo livre do que o homem das cavernas, seria natural, seria compreensível que aproveitássemos o nosso tempo para, cumprindo nosso dever biológico, fazer mais filhos. E eu não defendo que a gente produza uma superpopulação de seres humanos no mundo, mas que se acontecer de a população do mundo dobrar daqui a 10 anos, vai ser super compreensível. Hoje em dia, qualquer cidadão de classe média brasileiro tem uma condição de vida, tem um acesso a bens e serviços incomparavelmente maior do que qualquer imperador mais rico do Império Romano. E naquela época eles tinham filhos pra caralho, naquelas condições. E nós, vivendo numa condição muito melhor, temos um potencial e uma capacidade de ter mais e mais filhos ainda. Mas nós não o fazemos. Pelo contrário, nós somos desencorajados do nosso papel de homem e de gerar filhos, que são facilmente substituíveis por pets. Mas prestem atenção, cuidado com os cães de rua. O abre aspas, não compre, adote, fecha aspas, só vale se o cãozinho adotivo não vier da rua, não tiver leishmaniose, não for cego, não tiver fratura, não for velho ou não tiver alguma deficiência. E muito menos se for um vira-lata, ok? É um tipo de eugenia animal que mais cedo ou mais tarde vai atingir o conceito de ser humano. O aborto vai ser válido. E até incentivado se a família que vai ganhar o bebê for pobre. Especialmente se for pobre e preta. Justamente a categoria de ser humano que os progressistas juram que se preocupam e que é a mais oprimida e que eles juram que defendem. Mas voltando ao assunto do churrasco, nós trabalhamos para normalmente podermos comer. A primeira coisa que você faz quando recebe o seu salário é se dirigir ao seu açougue, ao seu mercado mais próximo e fazer compras e colocar comida na mesa, para depois se preocupar com o seu lazer. E assim, ao comer, ao fazer comida e tudo mais, a gente desenvolve musculatura e cérebro. E por isso, depois disso, a gente procura uma parceira para se reproduzir. O ferreiro lá do Egito Antigo só vendia ferramenta para o pastor de ovelhas para no final poder ter carne para alimentar a si e a sua família. Ou quando não tivesse família, para pelo menos se alimentar, se aprimorar, se fortalecer e então desenvolver uma família. Isso é um fato, é imutável. Porém, os ferreiros que trabalhavam mal ou que abandonavam a sua profissão acabavam morrendo de fome. Como este podcast é feito para eu abrir teses sem muito sentido, eu me ouso dizer que 90% das pessoas que já pisaram na face da terra e que atingiram a idade reprodutiva nunca deixaram descendentes.
Justamente porque ou não trabalhavam, ou porque trabalhavam mal pra caralho e, portanto, não satisfaziam as demandas da sociedade onde viviam. Daí, se você hoje toma a liberdade de zoar seu amigo, seu pai, ou algum tio vagabundo que passa o dia todo coçando o saco e que não se dedica a procurar uma melhora na vida, então você é visto como ranzinza, casca grossa e chato do rolê. Quando na verdade o fato de você cobrar que seus semelhantes procurem um serviço e procurem uma melhora de vida é um puro e honesto ato de amor. Ou de preocupação com que esse seu amigo, pai e tio tenham recursos suficientes para fazerem mais filhos, como se fosse um resquício do tempo onde nós acabamos de inventar o churrasco para ganhar tempo. E ainda que seu pai tenha filhos, quando você cobra que ele arruma um serviço e pare de ser vagabundo, e pare de fumar e pare de beber, no final das contas você está dizendo para o teu pai: olha, eu quero um irmão. Eu quero um irmão. Pare de fumar pra caralho, de beber pra caralho e vai trabalhar. Eu quero ter um irmão. Eu acho que é mais ou menos isso que você está querendo dizer quando você cobra a responsabilidade do teu pai. Agora, quando mesmo assim a pessoa decide ser preguiçosa e se manter na zona de conforto, das duas uma. Ou ela vai se afundar no álcool, vai frequentar uma festa de beira de esquina, um rolê qualquer em república, vai ficar com a primeira mulher que incrivelmente der moral para essa pessoa, vai engravidar ela, abandonar o filho, ou mais provavelmente vai morrer sem deixar descendentes. Se bem que a invenção dos filtros do Instagram e dos cursos de como pegar mulher na internet faz a minha tese cair por terra, porque ainda possibilita que o mais relaxado e despreocupado e desfocado dos homens possa conquistar uma mulher sem ter que interagir muito pessoalmente o suficiente para gerar uma química. Isso é a cultura do sexo casual. Nós somos incentivados a simplesmente transar por transar e não a realmente querer conhecer alguém e se envolver e constituir família. Isso é um fardo muito pesado para o homem moderno. O de realmente ter uma relação orgânica com uma ou outra mulher. É muito mais fácil conseguir um sexo casual depois de você fazer um curso de como pegar mulher na internet e editar uns filtros do Instagram para sair um pouquinho mais bonito e atraente nas fotos. E aí que entra a minha tese de que a preguiça cria famílias desestruturadas, ou pior, destrói famílias, enquanto o churrasco fortalece as relações de amizade e de camaradagem e aumenta as suas chances de deixar filhos. E também por isso eu quero reforçar que o veganismo é parceiro dos preguiçosos porque combate os churrascos, incentiva os homens a, por tabela, produzirem menos testosterona e, consequentemente, não ter filhos. Eu não sei bem embasar minha tese, meu caro ouvinte. Mas também eu não me preocupo muito em como eu cheguei até aqui. Eu só me preocupo com a saúde dos meus amigos que só reclamam que não comem ninguém, mas sequer se esforçam para prover o próprio sustento. Quem dirá de se apresentar como alguém independente que possa sustentar uma família inteira? Isso tem muito a ver com a cultura que a gente tem de só sair comendo todo mundo. Os meus amigos não reclamam que eles não conheceram uma menina que eles querem ter família. Eles reclamam porque eles não estão comendo todo mundo, tá? Eles reclamam simplesmente por não conseguir se adequar nessa cultura de estimular a promiscuidade e o sexo sem compromisso. E o pior, os meus amigos, colegas, enfim, que são preguiçosos, que se encaixam nesse comportamento, é mais capaz de eles ficarem putos comigo do que de absorver alguma ideia minha de melhorar de vida. E não que eu seja um puta de um exemplo de cara foda, mas eu ainda tenho a mínima capacidade de reconhecer isso pra mim e tentar fugir desse padrão. E é por isso que eu levo a sério a ideia de não ajudar quem não quer ser ajudado. Ou até em um tom mais agressivo, eu me recuso a ajudar gente fodida sem antes saber por que a pessoa tá fodida. Vai ver, ela sequer se preocupa em, no final das contas, querer ter filhos. Então quem sou eu para estender minha mão? Também eu quero colocar aqui o álcool, que apesar de distrativo e que facilita a socialização, é um dos responsáveis pela preguiça e pela desestruturação das famílias. E eu nem estou me referindo à ressaca que você vai ter no outro dia. Quantos caras engravidam mulheres fáceis e promíscuas, desconhecidas em festas e depois, arrependidos, claro, da merda que fizeram, abandonam a mulher grávida?
Ou mesmo quando eles se juntam contra a própria vontade com essa mulher que tá grávida, eles mantêm uma rotina de merda baseada em casa-trabalho de segunda a sexta e bar, churrasco, gandaia e cocaína de sexta-noite até domingo. É lógico que se juntar para assar carne com seus amigos e abrir uma meia dúzia de cervejas é até terapêutico e dispensa psicólogo e psiquiatra e vai tudo contra essa cultura dos remédios tarja preta que eu falei no último episódio. O problema tá quando o cara só sabe fazer isso todo final de semana. Como se ele estivesse querendo gritar para os quatro cantos que não aguenta mais a família indesejada que tem. E é aí que você cria o mercado dos coaches de casamento e dos stand-ups da temática Minha Esposa é Foda. Insira aqui alguma piada genérica sobre a esposa ser gorda e frígida e o filho ser burro e viado. Ou sobre a monotonia da família, ou sobre levar prostitutas para boates. Tudo isso é causado pelo abuso do álcool, motivado pela preguiça de se aprimorar para se envolver com alguém realmente atrativo, com alguém com quem realmente existe uma química. É válido observar, meu querido ouvinte, que o progressismo não fala nada contra o álcool. Pior ainda, incentiva a liberdade sexual precoce e defende que as adolescentes possam se comportar como quiserem, incluindo beber descontroladamente e se envolver com caras mais velhos. Isso é um prato cheio. A guria acabou de fazer 14, 15 anos, está se sentindo a adulta, a empoderada, está no meio do coletivo feminista que prega o evangelho de que a mulher tem que realmente ter uma puta liberdade sexual e ficar com quem ela quiser. E é lógico que os marmanjos de 20, 21, 25 anos vão se aproveitar disso, vão se aproveitar dessa sensação de liberdade, que nada mais é do que a inocência de um adolescente de 14 anos para me enfiar o pau nelas, simplesmente. Tá? E é isso que o progressismo tá reforçando há muitos anos. Então, como diz os racionais, misture bem essa química e pronto. Nós temos um projeto de família desestruturada, motivado pela promiscuidade da mulher feminista e pela falta de foco do homem moderno desconstruído, apenas motivado pelo álcool e pelo salário no fim do mês. E por maconha também, cocaína, por que não, e prostituta. Então, é incrível como a história do churrasco e do amor se choca com a história da preguiça e do álcool. Meus queridos ouvintes, este foi mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Peço novamente, inscreva-se neste canal, siga-me no Spotify e também me acompanhe no Anchor. Sinta-se à vontade para me mandar a sua história, o seu depoimento, o seu relato, a sua confissão. A sua identidade é preservada, o seu anonimato é garantido, a menos que você queira se identificar e se expor. Sinta-se totalmente à vontade. Eu vou nessa, fiquem com Deus e até o próximo episódio.